Olá, pessoal! Estamos aqui para mais uma aula de Química. Lembrando que nós estamos falando de reações orgânicas. Eu sei que vocês devem estar pensando, poxa, professora, ainda tem mais reação para a gente ver? Mas tem sim. Essa unidade 2, tirando as partes que nós falamos sobre isomeria, o restante das aulas basicamente retratam reações de adição, de substituição, de eliminação, que são as reações que ocorrem com aquelas funções orgânicas que nós conhecemos na unidade 1. Nós estamos falando sobre reações que ocorrem com funções oxigenadas, que são as funções orgânicas que apresentam o oxigênio. E hoje a gente vai continuar dentro dessas funções. Vamos lá para a gente ver quais as funções orgânicas que nós vamos falar hoje de reações? Hoje nós vamos falar sobre a obtenção e reação de ácidos carboxílicos, obtenção e reação de ésteres e vamos falar sobre propriedades e aplicações de ésteres naturais, que no caso são as gorduras e os óleos. Tranquilo até aqui, pessoal? Os ácidos carboxílicos vocês já conhecem a função ácido carboxílico, que é quando a gente tem a carbonila ligada à hidroxila. Os ésteres, eles são funções orgânicas derivadas dos ácidos carboxílicos, quando a gente tem a substituição do hidrogênio da carbonila, da hidroxila que está ligada à carbonila, por um grupo orgânico. A habilidade da aula de hoje, nós temos compreender e identificar as principais funções orgânicas. Então, vamos aqui, ó. Nós vamos falar sobre a obtenção de ácidos carboxílicos e eu quero que vocês tenham na mente de vocês que a função ácido carboxílico, a gente já viu que é quando a gente tem lá a carbonila, né, ligada a hidroxila. E isso caracteriza os nossos ácidos carboxílicos. E eles são obtidos através dos seguintes métodos: oxidação energética de alcenos, hidrólise de ésteres, que são os dois processos. Dentro da oxidação energética dos alcenos, o que nós temos que lembrar? Quem são os alcenos? Aí você vai lembrar que eles são hidrocarbonetos de cadeia aberta e insaturada. E a insaturação, ela é do tipo de ligação dupla. Os nossos alcenos apresentam insaturação do tipo ligação dupla entre os átomos de carbono. Então, para obter ácidos carboxílicos, nós podemos obter através dessa oxidação energética dos alcenos. Aí nós temos que essa reação energética dos alcenos, ela ocorre quando há o rompimento das insaturações. Lembrando, o que são insaturações? Ligações duplas. Então, quando a gente tiver essa reação de oxidação energética, nós vamos ter o rompimento das insaturações dos alcenos por meio da reação com o permanganato de potássio ou com o dicromato de potássio. Isso tudo em meio ácido sob aquecimento. Então, normalmente, vai aparecer uma setinha para você, um delta embaixo que representa aquecimento. Vai aparecer para vocês um desses reagentes, que é o permanganato de potássio ou dicromato de potássio, e lembrando que vai ser uma reação que ocorre em meio ácido. Meio ácido, ele tem um elevado potencial de H+. E aqui a gente tem um exemplo que é muito interessante para a gente, né? Que é o exemplo 1. No exemplo 1, ele diz o seguinte: na reação de oxidação energética do alceno, e aí ele dá o nome do alceno para a gente, que é o 2-metil-but-2-eno. Esse alceno, ele vai reagir com o oxigênio
em meio ácido, olha aqui, o H+ representando o meio ácido, sob aquecimento na presença de um dos nossos catalisadores. Só que o que acontece aqui? Nós temos um carbono terciário que está participando da dupla e o outro é um carbono secundário. Nessa perspectiva de que na dupla ligação nós temos aqui, ó, carbono terciário e o carbono secundário, nós teremos a formação de um ácido carboxílico e de uma cetona. Nós teremos a formação de dois produtos. Aí você pode perguntar, mas professora, a formação de dois produtos, por quê? Vamos observar. Quem é que vai participar da nossa reação? Quais carbonos lá do nosso alceno são os carbonos que vão participar da reação? É o carbono no qual nós temos o compartilhamento da ligação dupla. Esses dois carbonos que estão ligados ali através da ligação dupla são os carbonos que nós teremos participação pela adição de oxigênio a eles, tá? Essas reações, quando elas ocorrem em cadeias insaturadas, lembre-se, insaturadas são sempre reações de adição. Significa que nós vamos ter a entrada de átomos de elementos no nosso composto. E o que vai acontecer? Nós vamos ter a cisão da ligação dupla, vamos ter a quebra da ligação dupla entre os alcenos, lá entre os carbonos, o que vai proporcionar que cada átomo de carbono receba ligação com um átomo de oxigênio. Quando o oxigênio estiver ligado lá ao átomo de carbono, o que vai acontecer? O oxigênio ele é mais eletronegativo e ele tem a necessidade de fazer duas ligações covalentes. Isso porque ele pertence lá aos calcogênios. Ele tem na sua valência 6 elétrons disponíveis. Para ter 8 elétrons, que é a nossa regra do octeto, ele precisa realizar 2 compartilhamentos de pares de elétrons, né? E aí ele vai realizar com o carbono, o que vai fazer com que a ligação que exista entre os dois carbonos seja totalmente rompida, fazendo com que forme 2 compostos diferentes. Então vamos lá para a gente ver como que ocorre essa reação. Observe que nós temos no nosso alceno carbono terciário e secundário. É muito importante vocês observar a diferença da presença do carbono terciário. O que vai acontecer? Nós temos aqui, ó, 3 mols de oxigênio do átomo do elemento oxigênio. Nós vamos ter o rompimento aqui, ó, da ligação dupla que existe entre esses 2 átomos de carbono, onde um átomo de carbono de oxigênio vem e ataca o nosso carbono aqui terciário, o outro oxigênio vai vir, ó, e vai atacar o nosso carbono secundário. Durante esse ataque, o que vai acontecer? O oxigênio vai se ligar aqui, ó, com o nosso carbono. Só que o oxigênio ele tem 2 elétrons disponíveis na valência dele nesse momento. Então, ele vai fazer com que a ligação, a última ligação que existe entre esses 2 carbonos seja cortada, quebrada totalmente, formando uma ligação dupla. Fazendo com que esse carbono aqui, que já estava ligado a um átomo de oxigênio, faça uma ligação dupla com ele. Tranquilo? E aí o último, lembra que aqui, ó, 2 átomos de oxigênio, eu tenho aqui 3, né? O outro oxigênio vai vir, ó, e vai se ligar ao carbono, fazendo com que esse hidrogênio aqui se ligue diretamente a ele. Então, o que nós vamos ter? Deste lado da reação, o lado que está o nosso carbono terciário, nós vamos ter a formação da cetona. Essa ligação aqui vai ser rompida, ela não vai existir mais. Então, eu vou ter esse cara aqui para cá, ligado com quem? Uma dupla ligação com o oxigênio.
Esse lado formou a nossa cetona. E esse lado aqui, professora, aonde nós temos o carbono secundário? O que aconteceu? Nesse lado, se a gente for observar, o nosso oxigênio está ligado aqui, ó, né? Ó. Dupla O. Esse outro oxigênio, ele se ligou ao carbono também. E esse hidrogênio que saiu, ele vem e se liga ao átomo de oxigênio, formando uma hidroxila. Transcrevendo essa função para cá, vai ficar como? Vai ficar aqui, ó. CH3, que é o CH3 que já existia no meu composto. Vou apagar para não ficar confuso para vocês. Que é esse cara aqui, ó. Ele é o CH3 que está aqui, ligado a este carbono, que é este carinha aqui, ó. Aí nós temos a dupla do oxigênio, que se ligou ao carbono devido ao rompimento da ligação dupla. E o outro oxigênio que veio aqui, ó, e se ligou a ele também devido ao rompimento total da ligação que ele tinha com o outro átomo de carbono. Quando isso aconteceu, o que houve? O carbono só pode fazer 4 ligações. Ele já tem uma dupla ligação com o oxigênio e uma ligação simples aqui com o CH3. Então, o hidrogênio ele saiu da nossa ligação com o carbono, permitindo que o oxigênio se ligasse de vez ao carbono. Como ele ficou, o hidrogênio estava disponível no meio, né, até porque é um meio ácido que está rico em H+, esse H+, ele vem e se liga ao átomo de oxigênio, formando assim os nossos dois produtos. A propanona, que é uma cetona, e formando o nosso ácido acético, que é um ácido carboxílico, que a nomenclatura dele é ácido etanóico, tá? Esse daqui é o ácido etanóico, tá? Também conhecido como ácido acético. Isso porque no nosso reagente nós tínhamos a presença de carbono secundário e terciário. E aí a gente teve a formação de uma cetona, que nesse caso foi a propanona, porque são 3 átomos de carbono que deram origem para ela, mais o ácido etanóico. Etanóico porque, ó, é um ácido que apresentou 2 átomos de carbono. Já aqui nesse exemplo número 2, olha a diferença. Fala assim: na reação de oxidação energética do alceno, que nesse caso aqui é o propeno, o carbono secundário produz um ácido carboxílico, que é o ácido acético. E o carbono primário vai produzir outro ácido, que é o ácido fórmico, que nesse caso aqui é o ácido metanóico. Olha a diferença. Esse carbono é um carbono primário. Isso porque ele está ligado somente a um átomo de carbono. Já esse segundo carbono aqui, ó, ele é um carbono secundário, porque ele está ligado ao primeiro e ao último carbono. São 2 átomos de carbono diferentes ligados a ele, então ele é um carbono secundário. A nossa oxidação, a nossa adição vai ocorrer entre esses 2 átomos de carbono aqui. O que significa que nós vamos ter o rompimento da dupla ligação. Quando isso ocorre, muita atenção, eu vou formar 2 ácidos carboxílicos. Tanto é que nós temos aqui, ó, disponíveis 4 mols de oxigênio. Por quê? Quando nós tivermos o rompimento da ligação, um átomo de oxigênio vai vir e se liga aqui ao carbono secundário. Outro átomo de oxigênio se liga ao carbono primário. Essa ligação é uma dupla ligação. Eu vou fazer aqui embaixo, depois eu apago. Ó. CH3, CH, né? Aí aqui, ó, entrou o oxigênio. Dupla ligação. Aí aqui ó, já teve o rompimento dessa ligação dupla. Então ficou quem? CH2, dupla oxigênio. Tranquilo? Quando a gente tem um rompimento total da ligação,
o que acontece? O oxigênio ele é muito eletronegativo, então ele vai vir, ó, e vai atacar novamente os átomos de carbono, fazendo a saída da ligação que ele tinha com o átomo de hidrogênio. Então, o carbono ele vai substituir o hidrogênio na nossa cadeia, se ligando aqui ao átomo de carbono. Tranquilo? Como ele tem ainda um elétron para compartilhar com o outro, ele vai se ligar ao hidrogênio que está disponível no meio. Ó, utilizei já 1, 2, 3 mols de oxigênio. O que vai acontecer? Ainda tem o oxigênio aqui, ó. 4 mols menos 3, nós temos um oxigênio disponível, que vem e reage com o nosso carbono, fazendo a eliminação de um hidrogênio. Então, aqui, em vez de ter CH2, o que nós vamos ter? Nós vamos ter o hidrogênio ligado normalmente ao carbono, só um átomo de hidrogênio, porque o outro foi substituído. E aqui, ó, o oxigênio, que vai se ligar ao hidrogênio disponível no meio. Então, se a gente for dar uma observada com calma nessa nossa formação de produtos, aqui eu tenho um ácido carboxílico e aqui a gente tem outro ácido carboxílico. Esse aqui é o ácido acético, esse primeiro, que é o ácido etanóico, e o segundo é o ácido fórmico, que o nome dele, pelas regras da IUPAC, é ácido metanóico. Então, essa reação ela ocorre com a quebra total da ligação que existe entre os carbonos insaturados. Eles têm um rompimento total desta ligação, produzindo um produto para um lado, que é para cá, e outro para o outro lado. São dois compostos distintos que eles formam. Então, aqui a gente tem a formação do ácido acético e a formação do ácido fórmico. Lembrando que esses são nomes usuais. O nome pela IUPAC desse daqui é o ácido etanóico, que tem 2 átomos de carbono, e o ácido fórmico, o nome dele é ácido metanóico, tá, pessoal? Não confundam. E a hidrólise dos ésteres? Bom, ali a gente falou de algumas reações que ocorrem para formar os ácidos carboxílicos a partir da oxidação energética de alcenos. Então, nós tínhamos lá oxigênio sobre o meio ácido interagindo com o alceno, formando o ácido carboxílico. Quando o nosso alceno tinha lá carbono terciário, que é a situação do primeiro exemplo, nós temos a formação de uma cetona e um ácido carboxílico, que nesse caso aqui foi o ácido acético. Quando o nosso alceno só tem carbono secundário e primário participando da ligação dupla, aí a gente tem a formação de 2 ácidos carboxílicos. O nome vai depender da quantidade de carbonos que vai ter depois da ligação dupla e antes da ligação dupla. Tranquilo? E nós vamos ver agora a hidrólise de ésteres, que são também reações de obtenção de ácido carboxílico. Os ésteres, eles sofrem hidrólise, né? Ésteres, tá, pessoal? Em meio básico e formam um álcool. Quando eles sofrem hidrólise nesse meio básico, além do álcool, eles vão formar também um ácido carboxílico. Então, essa reação aqui, ela serve tanto para a obtenção de um álcool, quanto para a obtenção de ácido carboxílico. E aí nós temos que lembrar que quando a gente tem reações que envolvem a carbonila, nós temos 2 situações. O agente nucleofílico e o agente eletrofílico. A gente falou na aula anterior. O agente nucleofílico, no caso da carbonila, é o oxigênio, né? Ele, por ser mais eletronegativo, ele vai ficar com par de elétrons disponível quando tem um rompimento da ligação dupla com o carbono.
Ele sai da ligação retirando os elétrons que estavam participando dessa ligação, fazendo com que o carbono, por sua vez, se torne um agente eletrofílico. Isso significa que o carbono ele fica carregado positivamente, necessitando do recebimento de um par de elétrons. Então, é muito importante vocês lembrarem disso, tá? Então, normalmente, um ataque, quando ele ocorre no carbono que está carregado positivamente após o rompimento da carbonila, nós chamamos de ataque eletrofílico, porque ele vai ocorrer no núcleo eletrofílico que é o carbono, tá? Então, muita atenção nessas nomenclaturas. Vamos lá para a gente ver como que ocorre a reação no passo a passo. Aqui, nós temos o nosso éster, tá, pessoal? Como que você sabe que é um éster? O éster, ele é um composto derivado dos ácidos carboxílicos. O ácido carboxílico, a gente viu que ele é isso aqui, né? A função orgânica. Nós vimos isso aqui. O éster vai ser quando do ácido carboxílico nós temos a substituição do hidrogênio por algum grupo orgânico, né? Que é representado pela letra R. Esse grupo orgânico aqui pode ser qualquer um, pode ser o CH3, pode ser o CH3CH2, pode ser o benzeno, pode ser qualquer grupo orgânico substituindo o hidrogênio. Quando nós temos essa situação, nós temos um éster, que é o caso desse exemplo aqui, ó. Nós temos a carbonila e aqui no oxigênio, onde iria ter um hidrogênio para ser um ácido carboxílico, nós temos a presença, ó, do CH3, o que caracteriza o éster. E aí, como que vai ocorrer esta reação? Nós vamos ter uma reação que vai ocorrer em meio básico, então nós vamos ter um excesso de OH- disponível no meio, né? Que é as características principais das funções básicas, é a liberação de um ânion, que é o OH em meio aquoso. Como nós vamos ter essa substância disponível, o que vai acontecer? Nós vamos ter o que nós chamamos de ataque eletrofílico a um carbono polarizado, que é o carbono que participa da carbonila, viu, pessoal? Quando isso ocorre, nós temos o rompimento da ligação dupla e o oxigênio ele fica lá com os pares de elétrons disponíveis para ele, viu? E aí, nesse rompimento, nós vamos ter somente uma ligação simples entre o átomo de carbono e o oxigênio aqui, e a hidroxila se liga a esse carbono. Ela vem e se liga ao carbono da carbonila. E ela surge para a gente aqui, ó. Observam? Nós tínhamos esse carbono aqui, é esse carbono da carbonila. Quando ela sofreu o ataque eletrofílico, houve o rompimento da ligação dupla e a permissão da ligação da hidroxila a esse carbono, fazendo com que ela surgisse aqui. Só que esse nosso cara aqui, ele é o que nós chamamos de um agente intermediário, né? Porque ele é um pouco instável. Esse oxigênio aqui, ele ficou com um par de elétrons disponível para ele. E aí o que vai acontecer? Esse par de elétrons aqui vai fazer com que o oxigênio tenha necessidade de realizar mais uma ligação. E esse oxigênio que está aqui, ó, tá vendo? Na característica do éster, esse mesmo cara aqui, ele também tem pares de elétron disponível. O que vai fazer com que ele interaja com o hidrogênio que ficou disponível no meio, porque é um meio aquoso. Quando isso ocorre, esse cara aqui, ó, ele vem,
ataca o hidrogênio, promovendo uma ruptura da ligação que existia entre esse oxigênio e o carbono. Essa ligação aqui, ela é rompida. E aí eu tenho quem? O CH3, que não participou diretamente da reação, e o oxigênio que pegou esse hidrogênio para ele, que é, no caso aqui, a característica de um álcool. Só que eu fiquei com o restante da minha função ainda realizando ligação, que é essa parte aqui, ó. Essa parte todinha aqui, ela vai se reorganizar. Com a quebra da ligação aqui, carbono-oxigênio, esse carbono aqui, ele necessita realizar mais uma ligação. O carbono sempre faz 4 ligações. Então, ele vai fazer com quem? Com o oxigênio que tem elétrons disponível. Quando ele realiza essa ligação, nós temos a formação de uma nova substância, que nesse caso é um ácido carboxílico, que vai depender da quantidade de carbonos que ele tem para a gente determinar o nome. Esse daqui, como tem 2 átomos de carbono, é o ácido etanóico, também conhecido como ácido acético. Professora, o que eu vou ter que sempre ter em mente para quando ocorrer esse tipo de reação eu não errar? Olha, você vai sempre ter em mente que quando você tiver um éster realizando uma reação em meio básico, ou seja, em meio que tem OH disponível, você sempre vai ter como produto um álcool e um ácido carboxílico. Um éster reagindo em meio básico sempre vai formar álcool e ácido carboxílico. E você tem que lembrar que quando o éster estiver reagindo nesse meio, a ligação que vai ser rompida sempre será essa ligação aqui, ó, desse oxigênio com o carbono. Ali vai ter um rompimento onde esse cara vai dar origem ao álcool. E esse aqui, ó, que tem a carboxila, ele vai dar origem ao ácido carboxílico. E aí a nomenclatura desse ácido vai depender da quantidade de carbonos que ele tem. Então, esse cara forma o álcool e esse grupo forma o ácido carboxílico. Reações de ácidos carboxílicos. Olha só o que nós estamos falando. A gente estava falando da maneira de obter os ácidos. E agora a gente vai falar das reações nas quais eles participam. Nesse caso, então, o nosso ácido carboxílico ele deixa de ser produto e passa a ser um reagente da nossa reação química. Então, nós vamos ter a reação de esterificação, que é uma reação que ocorre entre um ácido carboxílico e um álcool e vai formar quem? Um éster mais água. Se você for observar, a reação de esterificação nada mais é do que a reação oposta que a gente começou a fazer, ó. A gente não formou um álcool mais um ácido? Então, o que acontece? Se eu reagir álcool mais ácido, eu vou formar quem? Um éster, que é formado a partir dessa reação. Então, a reação de esterificação nada mais é que a reação inversa da reação quando a gente faz a hidrólise de um éster. Então, aqui, hidrólise de éster dá álcool mais ácido carboxílico e a esterificação, que é a reação inversa, nós vamos ter o álcool mais o ácido carboxílico dando origem ao éster. Então, vamos observar aqui, ó. Quando essa reação ocorrer, nós vamos ter uma interação da parte polar do nosso ácido, que é a hidroxila, reagindo com a parte polar do álcool, ó, que é a parte também da hidroxila. Só que nesse caso aqui, a hidroxila do nosso ácido, ela vai roubar, entre aspas, né? Ela vai interagir diretamente com o hidrogênio. Então, esse hidrogênio aqui, pessoal, ele rompe essa ligação com o oxigênio. E aí nós temos a saída, inverso,
nós temos a saída de uma molécula de água. Por quê? Porque nós vamos ter a interação da hidroxila com o hidrogênio, que vai formar H2O. Quando essa hidroxila daqui sai por se ligar a esse hidrogênio, o meu carbono fica com uma valência disponível para realizar a ligação. E como o nosso oxigênio aqui, ó, teve a ruptura da ligação com o hidrogênio, ele também tem uma valência disponível. Vai fazer o quê? Ele vem e, aproveitando a ocasião para não ficar sem ligação, ele vai substituir, isso aqui tudo, viu? Vai entrar e vai substituir a nossa hidroxila. Vai formar um éster. O éster é formado porque nós temos a carbonila, que está aqui, ó, e a ela está ligada o oxigênio e um grupo orgânico, que pode ser o CH3, pode ser o CH3CH2 ou qualquer outro grupo orgânico. Essa reação é chamada de reação de esterificação. O caminho inverso é chamada de hidrólise, que foi a reação que a gente acabou de ver na lâmina do slide anterior. Então, o que vocês têm que ter em mente? Álcool reagindo com o ácido carboxílico sempre vai formar um éster mais água, porque nós vamos ter a saída da hidroxila do ácido por se ligar ao hidrogênio do álcool, fazendo com que toda essa parte aqui do álcool venha e se ligue ao carbono, formando o nosso éster. Olha só algumas reações. Aqui nós temos o ácido butanóico, porque ele tem 1, 2, 3, 4 átomos de carbono, e ele está reagindo com o etanol, ó. 1, 2, 3 carbonos e a hidroxila aqui. Mesmo esquema. Hidroxila do ácido rouba o hidrogênio do álcool, fazendo com que toda essa parte do álcool venha e se ligue ao carbono. O oxigênio se liga ao carbono e traz todo o grupo orgânico que está com ele. Produz quem? Produz o butanoato de etila, que é a essência do morango, né? Lembrando que os ésteres eles são muito utilizados em essências de frutas, de materiais, de cosméticos, materiais farmacêuticos também, e também de alimentares. E olha só, formou o nosso éster, butanoato de etila. O ácido etanóico, quando ele interage com o butanol porque tem 1, 2, 3, 4 átomos de carbono. Mesmo esquema, a hidroxila do ácido liga-se ao hidrogênio e o oxigênio com todos os carbonos que estão ligados a ele vem e se liga ao carbono aqui. Então, o que eu faço? Eu repito essa estrutura do éster, ó, CH3C, CH3C, dupla oxigênio. E aqui, onde eu tinha a hidroxila, o que eu faço? Eu pego e coloco toda a estrutura do meu álcool, começando pelo oxigênio. Então, vai ficar O, CH2, 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 CH3 mais água. Esse aqui é o etanoato, né? Começa a nomenclatura por aqui, de butila. E termina aqui, ó, butila. Reação com a amônia. Nós temos uma reação de um ácido carboxílico com a amônia, que vai formar um sal orgânico mais a amida mais água. Então, o que nós temos aqui, ó? A reação R é qualquer grupo orgânico. Nós temos o ácido carboxílico, que reage com a amônia. E o que vai acontecer? Nós vamos ter uma interação do grupo amônia com essa parte aqui do nosso ácido carboxílico. Só que quando ele forma esse produto aqui, que é o sal orgânico, ele é intermediário, é um produto um pouco instável. Quando você aquece, ele acaba dando origem a uma amida e a água. Por quê? A minha amônia, ela veio e se ligou aqui, ó, ao hidrogênio, tá vendo?
ao hidrogênio da hidroxila. Formou o sal orgânico. Esse oxigênio a gente só está subindo, tá? Aí NH4. Fica positivo porque o nitrogênio tá levemente positivo nessa situação e o oxigênio negativo. Quando a gente tem a organização dessa reação devido à presença do aquecimento, o que vai acontecer? O nosso oxigênio aqui, ó, ele vai interagir com os hidrogênios da minha amônia, do meu sal orgânico, né? NH4. Com quantos hidrogênios? Com 2 deles. Então, eu vou ter a formação de uma amida, olha só, NH2, e esse oxigênio aqui que saiu do nosso sal orgânico, ele se ligou aos hidrogênios formando uma molécula de água. Então, na reação que ocorre com a amônia, quando eu tiver ácido carboxílico reagindo com o NH3, eu vou formar amida mais água. Amida é esse daqui, ó. E a água está aqui. Por que que é uma amida? Vocês lembram lá do grupo funcional amida que nós vimos na unidade 1? O grupo funcional amida, ele também é um derivado de ácido carboxílico, aonde nós temos o NH2, no caso o nitrogênio, ligado diretamente ao carbono da carbonila. E nós podemos ter amidas que podem ter esses hidrogênios substituídos mais de uma vez. Então, para caracterizar uma amida, a gente tem que ter aqui o grupo orgânico, né? A carbonila. E aqui, onde a gente teria a hidroxila no nosso ácido carboxílico, nós temos o NH2. Lembrando que nós podemos ter esses hidrogênios substituídos por um ou mais de um grupo orgânico, né? De acordo com a quantidade de hidrogênios que nós temos. E aí caracteriza a formação de uma amida. Aqui nós temos os ácidos graxos. Eu acho que vocês já ouviram falar, né, dos ácidos graxos, que eles são aminoácidos que possuem cadeia carbônica com mais de 10 átomos de carbonos. E eles sempre vão apresentar as características de ter um número par de átomos de carbonos, uma cadeia normal, ou seja, cadeias que não têm ramificações, e essa cadeia ela pode ser saturada ou insaturada. Aí, ácidos graxos saturados, nós temos aqui o ácido palmítico. Olha só as características. Quantos carbonos nós temos no total nesse átomo? Aqui a gente tem 15, mais o do grupo funcional carboxilo, nós temos mais um. Então, esse daqui, ó, pessoal, vou fazer aqui no canto, ó. É como se a gente tivesse essa situação. O grupo funcional do ácido carboxílico ligado a 15 átomos de carbonos e 31 átomos de hidrogênio, naquela sequência carbônica que a gente conhece, que obedece a essa característica, ó, 10 pares de átomos de carbonos, 10 pares, número par de átomos de carbono, ó, 15, mais um dá 16. Nesse daqui, no ácido esteárico, nós temos 17 mais um dá 18. O ácido serótico, nós temos 25 mais um dá 26. Então, ele sempre vai apresentar um número par de átomos de carbono. E a estrutura, ela sempre vai ser uma estrutura não ramificada. Aqui nos ácidos graxos insaturados, nós temos esses exemplos. E para obter os ésteres, a gente já viu que é a reação de esterificação, onde vamos ter um ácido graxo, um ácido carboxílico interagindo com o álcool, vai sempre formar um éster. E nós temos a hidrólise alcalina, que é a reação que ocorre em meio aquoso, só que com a presença de uma base, que vai sempre produzir um sal orgânico e um álcool. A reação de hidrólise alcalina,
de um éster é conhecida como reação de saponificação, que a gente já viu nessa aula, né? A gente observou como ela funciona. E normalmente a gente utiliza ácidos que são ácidos graxos, que são ácido carboxílico com mais de 10 átomos de carbono. Então, olha só, eles são formados a partir de ácidos graxos, que são conhecidos como triésteres ou triglicerídeos presentes nos óleos e gorduras. Para a formação, no caso do sabão, o que a gente vai ter? A gente vai ter o éster, que vai reagir com uma base alcalina, vai formar um sal orgânico mais água. Olha só a reação de saponificação. O triglicerídeo aqui, que é o éster, a base alcalina, que nesse caso aqui, ó, são 3 mol de NaOH, e aí ele forma o sal orgânico. Percebam aqui, ó, a presença do Na+, mais a glicerina, que é um triálcool, ó, que também é conhecido como glicerol. Lembrando que esse éster aqui, ele é um triéster, porque ele tem 1, 2, 3 funções ésteres ligadas entre si, reagindo com uma base alcalina. Artesanalmente, o sabão ele ainda é fabricado mediante o aquecimento da gordura animal, que a gente chama de sebo, e das cinzas de fogueiras que contém alto teor de carbonato de sódio. Isso aqui é o carvão vegetal, tá, gente? E também tem carbonato de potássio, que apresentam o caráter alcalino. Já na indústria, o sabão ele é obtido pela hidrólise alcalina de uma gordura, que em geral é de origem vegetal, que vai interagir com o hidróxido de sódio ou ainda com o hidróxido de potássio. Para a gente ter uma ideia, apesar de a gente não conhecer de fato a origem exata do sabão, existem evidências de que a produção do sabão ela é uma das reações químicas mais antigas que se tem notícia. E ela foi utilizada há tanto tempo e ainda é utilizada até hoje, a gente faz na nossa extra classe também. Uma fábrica de sabão, ela foi desenterrada por arqueólogos numa ruína da Pompeia e destruída por um vulcão lá pelo tempo de 79 d.C., onde há indício de que os romanos utilizavam misturas de aromatizantes para cabelos e cosméticos. E a gente vê aqui umas dessas aplicações dos ésteres naturais, que são as gorduras e os óleos, né? Onde eles são em ambiente, eles são apresentados tanto como sólido, também como líquidos, e dependendo da quantidade de carbono, eles vão mudando essa propriedade, né? Eles vão deixando de ser sólidos, de ser líquidos, perdão, à medida que vai aumentando a quantidade de átomos de carbono. Os que apresentam baixa massa molar, eles são líquidos incolores com cheiro agradável. Quando eles têm uma maior quantidade de carbonos, aí eles já vão ser xaroposos e vão ser mais gordurosos. E aí eles vão se tornar sólidos com aspecto de cera, que pode ocorrer também com a perca do cheiro desagradável. E aí eles também são usados nas essências que ocorrem naturalmente, né, na natureza, que são a essência das frutas, dos óleos, gorduras, nas ceras de fosfates, né, que são as licitinas, né, dos ovos, licitinas, né, do ovo, e também da cefalina, que é o aroma do cérebro. Elas são usadas também, pessoal, essas essências de ésteres, para imitar sabor e aroma de algumas frutas, que isso ocorre nas indústrias, né? Eles também são usados como aromatizante em produtos nas indústrias alimentícias e também nas indústrias de cosméticos. Um exemplo daí é o flavorizante, que é o acetato de pentila, que é um ingrediente do grupo dos ésteres que é usado para dar sabor artificial de banana. Então aqui a gente tem as gorduras, que são os ésteres usados no dia a dia, e as ceras, que são usadas na fabricação de graxas de sapato, como exemplo da utilização dos ésteres. E para fechar aqui uma imagem para vocês dos sabões que podem ser feitos tanto na indústria, mas também pode ser feito na casa de vocês, se tiver lá todos os reagentes.
E a gente não acabou não, viu? A gente tem ainda a nossa revisão e a atividade sala.